Bom dia novamente. Eu sou Angélica Anderson, da Universidade Federal do Paraná. Eu sou membro do grupo de pesquisa Linguagem, Comunicação e Cognição e do Crosscheck International e também pesquisadora da CAPES. Eu pesquiso desinformação em mídias sociais utilizando teorias linguísticas e cognitivas, especialmente a teoria da relevância de Spebel Wilson. Então, eu vou estar trazendo para vocês. Você pode passar o meu compartilhamento de tela? Obrigada. Fake news. Por que fake news é uma falácia? Elas sempre existiram. E a gente pode citar vários exemplos famosos, como a propaganda nazista durante a Segunda Guerra Mundial, notícias falsas durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e diversas histórias de conspiração em torno do assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy. A sua popularização aconteceu aproximadamente em 2016, nas eleições americanas de Donald Trump, e acabou trazendo consigo uma série de outras expressões, como fatos alternativos, pós-verdade, pós-fato. A verdade é que o compromisso da imprensa oficial nunca foi verdadeiramente com a verdade. As notícias são recheadas de erros, registros imprecisos, ciência lixo, e apenas historicamente, para vocês se situarem, no ano de 1923 é que a Sociedade Americana de Editores de Jornais adotou o primeiro código de ética, que vem desde então norteando as atividades na área. A ascensão da internet e o advento das mídias sociais acabaram mudando o ecossistema da informação, dando ao público um acesso direto a mais informações do que nunca, tornando muito difícil distinguir informações precisas de conteúdo de baixa qualidade ou falso, editoriais e sátiras. Além disso, a expressão fake news ela também é utilizada como uma arma para desacreditar a imprensa. Então, a questão da liberdade de expressão fica questionada em virtude do conteúdo disseminado para causar danos, doutrinar e enganar. Como fazer esse controle e manter a liberdade de expressão? Mas o que é desinformação, que é o meu objeto de estudo? Ela se refere à informação falsa ou imprecisa, independentemente de ela ser compartilhada com a intenção de enganar. Ela pode incluir informação completamente falsa, mas também verdades descontextualizadas, falsidades repetidas e falácias lógicas que acabam criando uma visão fundamentalmente enganadora do mundo. A pesquisadora Claire Wardo, lá do First Draft, vem adotando uma terminologia para os diferentes aspectos da desinformação que tem sido acompanhada por alguns pesquisadores e, apesar disso, ela não encontra ainda uma tradução em língua portuguesa. A nossa pesquisa está trabalhando nesse sentido. De qualquer forma, a expressão misinformation, ela se refere a erros não intencionais, por exemplo, capturas imprecisas de fotos, datas, estatísticas, traduções, ou quando tradução incorreta, ou quando uma sátira é levada a sério. Nesse caso, a informação é falsa, mas quem está disseminando não sabe disso, então não existe uma intencionalidade de enganar. O termo disinformation, ele inclui conteúdo de áudio, visual, fabricado e deliberadamente manipulado. E, em geral, é para causar danos ou para obter lucros. Então, teorias de conspiração e boatos criados intencionalmente. A informação, nesse caso, ela é falsa e quem está disseminando sabe disso. Existe uma intencionalidade de causar prejuízos. Malinformation é um termo um pouco mais complexo. É uma publicação deliberada de informações privadas guiada por interesses pessoais. Então, ela incorpora alguns tipos de situações. Por exemplo, pornografia de vingança ou então uma mudança deliberada de um contexto.
Aqueles memes em que são retiradas imagens de alguma notícia, imagens verídicas, e são acrescentadas legendas que não têm relação direta com aquela imagem, nessa situação, tanto a imagem como pode ser verdadeira sozinha, como a legenda verdadeira sozinha. Mas, ao serem colocadas juntas no meme, elas causam uma conexão falsa, que não é verdadeira. Então, essa situação ela é muito mais complexa para ser identificada. Mas então, por que estudar a desinformação? Vários estudos já comprovam que a desinformação causa grandes prejuízos para toda a sociedade. Ela gera desconfiança, polarização e confusão. E ela dificulta a utilização da informação. Então, você fica numa situação como hoje em dia da Covid-19. Será que eu devo me vacinar? Será que eu não devo? Será que eu devo ficar em casa? Ou será que agora já passou tanto tempo, tudo bem eu ir para uma festa? Então, a desinformação, ela causa essa confusão e gera uma dificuldade na tomada de decisão. Adicionalmente, a informação falsa em metadados na internet, ela leva a uma indexação incorreta das páginas da web e prejudica os algoritmos de busca. E alguns estudos já comprovaram que as fake news podem ser interiorizadas como verdades, mesmo após serem desmascaradas. Estudos muito sérios nas ciências têm verificado que a exposição continuada a uma mesma peça de desinformação leva à formação de memórias falsas. Adicionalmente, ela afeta a credibilidade dos governos, das empresas e acaba influenciando as nossas atitudes e decisões. Eu vou falar brevemente de alguns aspectos da teoria da relevância que são muito importantes para essa pesquisa da desinformação. A comunicação humana, ela explora uma característica fundamental da cognição humana, que é a sua orientação para o que é relevante. Os nossos sistemas cognitivos, eles são tão eficientes em virtude de terem evoluído para acompanhar e atender ao que é mais relevante para eles. Assim, os recursos cognitivos, eles tendem a ser dirigidos para o processamento dos inputs mais relevantes, a partir de um grande leque de inputs disponíveis no ambiente. E esses inputs, eles serão tanto mais relevantes, quanto maiores os efeitos cognitivos que eles produzirem sobre as nossas representações de mundo. E tanto menos relevantes, quanto maior for o esforço necessário para fazer a sua derivação. Adicionalmente, o próprio ato de efetuar uma comunicação ostensiva, ele sugere que ela merece a atenção do ouvinte. Portanto, na comunicação, nós temos o partilhamento de informação, que é chamado, na teoria da relevância, de manifestação mútua, grosso modo. Uma informação, ela está manifesta para um indivíduo se ele é capaz de representá-la mentalmente e aceitar a sua representação como verdadeira ou provavelmente verdadeira. Então, o ambiente cognitivo de um indivíduo é o conjunto de todos os pressupostos que a ele se manifestam em um determinado momento, advindos tanto do ambiente como do contexto externos, como também do seu ambiente mental e da sua memória. Então, um ambiente cognitivo mútuo é aquele que se manifesta a um determinado número de indivíduos em um determinado momento. Ou seja, os mesmos fatos e suposições, eles podem se manifestar nos ambientes cognitivos de várias pessoas. Então, quando um falante conhece o ambiente cognitivo do ouvinte, é possível inferir quais suposições esse ouvinte provavelmente irá entreter a partir da sua comunicação. E como uma mudança nesse ambiente poderá influenciar o seu conjunto de pensamentos. Dessa forma, a comunicação funcionaria como um processo altamente eficiente, apesar de não demonstrativo, de afetar as crenças dos outros e modificar o ambiente cognitivo mútuo. Sem dúvida, na área de desinformação, nós podemos afirmar que os nossos vieses, os vieses cognitivos, são responsáveis por muitas das nossas decisões, pela nossa visão de mundo, e eles ajudam a explicar a aderência à desinformação.
Mas até muito recentemente, o raciocínio motivado, ele era apontado pelos pesquisadores como o principal responsável pela crença e compartilhamento da desinformação. Mas agora, em 2020, alguns pesquisadores do MIT, o David Rand e o Gordon Pennycock, eles provaram que não é tão simples assim. O raciocínio motivado, ele é resultado do viés da confirmação. Assim, o raciocínio motivado, ele é um fenômeno psicológico associado à tomada de decisões ou formação de opiniões sobre assuntos que são emocionalmente carregados, relacionados a temas importantes para as pessoas, que fazem parte da formação da sua identidade, tal como questões morais, de associação ideológica, questões associadas à sua profissão ou área de estudo, por exemplo. Então, quando entramos em contato com informações objetivas pertinentes a essas questões, nós tendemos a dar mais atenção e aceitar com maior facilidade as evidências que confirmam nossas opiniões prévias. Em contrapartida, nós resistimos ou ignoramos as evidências em contrário, que isso é o chamado viés da confirmação. Já o raciocínio motivado, ele consiste no esforço de nós construirmos uma narrativa, um conjunto de argumentos para sustentar o nosso ponto de vista prévio. Então, os pesquisadores, eles fizeram o quê? Entrevistaram mais de 1.000 pessoas e pediram para elas avaliarem a precisão, a acurácia, a veracidade de um conjunto de notícias. Dentro desse conjunto, havia notícias verdadeiras e notícias falsas. Parte delas era alinhada politicamente com a visão do entrevistado e parte delas era contrária à visão política do entrevistado. Ou seja, eles tinham os dois tipos para avaliar a precisão. E o que eles descobriram quando isoladamente eles fizeram esse questionamento é que não havia uma grande variação na avaliação de veracidade entre os entrevistados, sendo a notícia de acordo com a visão política dele ou se ela fosse contrária à visão política deles. Mas, separadamente, eles fizeram uma outra avaliação de intenção de compartilhamento. Nessa avaliação, eles também apresentaram aos participantes uma série de notícias, parte delas verdadeira, parte delas falsa, parte delas politicamente concordante e parte delas politicamente discordante. E nessa situação, quando eles foram perguntados se eles compartilhariam a notícia, quase o dobro dos entrevistados alegaram que faria o compartilhamento das notícias falsas quando elas eram concordantes politicamente com eles. Mas o que a gente pode concluir disso? Quer dizer que nós não nos importamos com a verdade? E o estudo deles é bastante complexo e ele demonstra que não é bem assim, porque na sequência eles perguntaram para os entrevistados qual era a motivação para eles fazerem qualquer tipo de compartilhamento de conteúdo. Então, o que foi que surgiu dessa avaliação eles fazem o compartilhamento quando o conteúdo é surpreendente, quando ele é politicamente alinhado com a visão do entrevistado, quando é engraçado, interessante e verdadeiro e preciso. E a maioria dos entrevistados apontou a veracidade do conteúdo como sendo a maior motivação para o compartilhamento. Mas se as pessoas de fato, quando alegam isoladamente que elas têm uma preocupação com a veracidade do conteúdo na hora de fazer a decisão de compartilhamento, por que tanta gente compartilha conteúdo falso? Então, existem algumas outras análises de outros pesquisadores que avaliam possíveis respostas para essa pergunta. Uma delas é pelo próprio design das plataformas de mídia social e pelos algoritmos que as controlam. Quando a gente entra numa mídia social, nós buscamos validação social, atrair seguidores e sinalizar uma certa imagem para o grupo ao qual nós pertencemos.
Nós buscamos conformidade para sermos aceitos. E acabamos ficando escravizados por uma espécie de viés de feedback. Então, os feeds de notícias de praticamente todas as plataformas de mídia social, eles incluem métricas de envolvimento, como a quantidade de likes, de compartilhamentos, e a exposição a esses indicadores nos torna vulneráveis a conteúdos de baixa qualidade. Adicionalmente, os algoritmos, eles determinam o que vemos e eles sempre privilegiam conteúdos emocionalmente envolventes, porque esse tipo de conteúdo gera likes e compartilhamentos, ou seja, eles acabam gerando anúncios e receita para essas mídias sociais. Assim, alguns pesquisadores já identificaram que as fake news geram muito mais compartilhamento do que notícias verdadeiras. Então, como o procedimento de comunicação ele é falível, nós poderíamos ser mal informados por conta da constituição das mídias sociais. Entretanto, como que a relevância é explorada por quem faz desinformação? Eu pulei um slide contrário, eu vou ter que só fazer uma troca. Aqui. Só um segundo. Bom, então, como a busca para relevância é explorada por quem produz a desinformação e como é que a relevância suscitada pela desinformação acaba sendo maximizada nas mídias sociais, explorando todo tipo de ferramenta para suscitar relevância, desde a apresentação de títulos até a linguagem dos textos, que seja simples, emocional e persuasiva. Os algoritmos das mídias sociais, eles permitem traçar um perfil dos usuários e, com isso, explorar um falso ambiente cognitivo mútuo, vieses cognitivos e falhas deliberativas que são resultantes do design do próprio ecossistema e da interação com os usuários. Assim, as mídias sociais, elas acabam propiciando a criação de bolhas ou câmaras de eco, onde estamos seletivamente expostos a informações que são alinhadas com as nossas crenças. Elas maximizam o envolvimento, mas elas prejudicam o desenvolvimento de um ceticismo saudável. Assim, o psicólogo e economista que foi ganhador do Prêmio Nobel, Herbert Simon, ele acabou cunhando o termo economia da atenção, que seria o gargalo do pensamento humano, limitando o que nós podemos perceber em ambientes estimulantes e com excesso de informação. Pouco mais tarde, o físico teórico Michael Goldhaber, ele alertou que a economia internacional ela estaria em mudança de uma economia baseada em bens de consumo para uma economia baseada na atenção, apontando para os muitos serviços online oferecidos gratuitamente. Então, atualmente, nós baixamos aplicativos gratuitos, concordamos com enormes termos de uso que acabam permitindo a exploração não só de todas as nossas informações e hábitos, como também das pessoas do nosso grupo social virtual. Mas e o que diz a teoria da relevância? Muitos filósofos, como Lewis e Grice, eles acreditavam que o uso da linguagem ele é regido por regras e convenções de veracidade, que reforçariam a confiança entre os interlocutores. A teoria da relevância, ela aponta que somos guiados por expectativas de relevância. Assim, a verdade ela é um subproduto da relevância. Com certeza, nós esperamos que a informação que nós recebemos seja verdadeira, mas há uma infinidade de informações verdadeiras que não vale a pena prestar atenção. As nossas reais expectativas são por informações relevantes. Dessa forma, como o procedimento de comunicação ele é falível, nós poderíamos ser mal informados. Mas Spebé e alguns colegas, eles desenvolveram alguns estudos afirmando que nós somos dotados de mecanismos de vigilância epistêmica, que nos impediriam de ser enganados.
Entretanto, diversos aspectos da cognição nessa era com excesso de informação na vida online, ela acaba atrapalhando o nosso discernimento. Nós temos uma relação emocional com as notícias e com as informações. E a manipulação de nossos estados emocionais pode sim permitir que nós sejamos enganados. E a falta de deliberação crítica dentro dessas situações propicia a disseminação de desinformação. O meu tempo, ele se encerrou, eu tenho algumas ferramentas muito interessantes. Se vocês quiserem saber mais, basta escrever no nosso grupo. Muito obrigada. Posso começar já?